Você sabia que se pegarmos todas essas canetas, conseguimos formar um conjunto somente de canetas? E você sabia que na matemática conseguimos destacar vários conjuntos numéricos? Essa será a aula de hoje, Noções de Conjuntos. Meu nome é Alida Rinara e seja bem-vindo ao Educamate. Vamos ao conteúdo da aula? Na teoria dos conjuntos, 3 noções são aceitas sem definição: conjunto, elemento e pertinência. Conjunto é designado, em geral, por uma letra maiúscula, o elemento por uma letra minúscula e a pertinência é a relação entre o elemento e o conjunto e é denotada pelo símbolo pertence. Assim, por exemplo, se A é um conjunto das cores das canetas, designadas por V, de vermelho, A, de azul, P, de preto e R, de rosa, podemos dizer, então, que V, A, P e R são elementos do conjunto denominado por A. Lembrando que os elementos devem ser representados entre chaves. A pertinência seria o pertencimento ou não pertencimento desse elemento ao conjunto. Por exemplo, o V pertence ao conjunto A e o B não pertence a esse conjunto A. Então, isso chamamos de pertinência. Outra forma de representarmos esse conjunto A é pelo diagrama de Venn, onde realizamos uma linha fechada e não entrelaçada, representando os elementos em seu interior. Vamos ver um exemplo? O conjunto dos números pares de 1 a 10. Vamos então chamar o conjunto de C. Os seus elementos são 2, 4, 6, 8 e 10. Agora, representando na forma de diagrama, temos o conjunto C. Fazemos então uma linha fechada e não entrelaçada. E os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. Lembrando que os elementos devem sempre vir acompanhado de um pontinho, tá bom? Partiremos agora para a igualdade de conjuntos. Dizemos que 2 conjuntos A e B são iguais se todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B também pertence a A. Por exemplo, se o conjunto A é igual aos números pares de 1 a 10, ou seja, o A é composto pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 10. E se B é igual aos primeiros 5 múltiplos de 2, ou seja, se o conjunto de B é igual a 2, 4, 6, 8 e 10. Perceba então que o conjunto A é igual ao conjunto B. Há vários tipos de conjunto, sendo o conjunto unitário, que, como o próprio nome já diz, é um conjunto formado por apenas um elemento. Como no exemplo, o conjunto B é igual a X, tal que X é a vogal da palavra mal. Como a palavra mal possui apenas uma vogal, logo o conjunto B é unitário, onde o conjunto B é igual a A. Conjunto vazio é aquele que não possui elementos e é indicado por uma chave, 2 chaves na verdade, onde não tem nada dentro dessa chave, ou pelo símbolo do zero cortado. Por exemplo, o conjunto D é igual a X, tal que X é um mês cuja letra inicial é B. Como não existe nenhum mês que começa pela letra B, podemos dizer então que D é um conjunto vazio, ou seja, não tem nenhum elemento dentro dele. Conjunto universo é o conjunto de todos os elementos que são considerados no estudo de uma teoria e é representado pela letra U. Por exemplo, seja E o conjunto das pessoas que gostam de suco de laranja e F o conjunto das pessoas que gostam de suco de limão. Podemos considerar que todos os elementos de F e G pertencem ao conjunto U, que é o conjunto universo,
onde todas as pessoas gostam de suco de laranja e suco de limão. Então, revisando, a gente tem aí o conjunto U, que é o universo, onde todas as pessoas gostam de suco de laranja e de limão. Perceba então que consideramos aí todos os elementos no estudo dessa teoria em específico. Subconjunto. Dizemos que A é um subconjunto de B quando todos os elementos de A é também elemento de B. Vamos ver um exemplo. Conjunto de A é igual a X, tal que X é a letra da palavra amor. E B, o conjunto B é igual a X, tal que X é a letra da palavra amores. Ou seja, o conjunto A é igual a M, O, R. E o conjunto B é igual a M, O, R, E e S. Note que todo elemento de A é também elemento de B. Assim, A é um subconjunto de B, sendo indicado por A está contido em B. Em forma de diagrama, podemos representar da seguinte forma. Perceba aí que o A está contido em B, está dentro de B, ok? Logo, A é um subconjunto do conjunto B. Vamos ver agora sobre inserção e reunião. Inserção. Dados os conjuntos A e B. Chama-se inserção de A e B o conjunto formado por todos os elementos que pertencem simultaneamente a A e B. Esse conjunto é denominado por A união de B. Então, o conjunto A união de B é igual a X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Vamos ver pelo diagrama de Venn. Temos aqui um conjunto A e um conjunto B, onde a inserção de A e B é dada pela região sombreada, visto que essa região pertence simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B, ou seja, pertence ao mesmo tempo ao conjunto A e B. Vamos ver um exemplo? Aqui temos o conjunto A, que é igual a 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, que é igual a 1, 3 e 6. Vemos que os elementos que pertencem simultaneamente ao conjunto A e B é o 1 e o 3. Logo, o conjunto A interseção de B é igual a 1 e 3. Resolvendo pelo diagrama, temos um conjunto A e um conjunto B. Os elementos comuns aos dois conjuntos são 1 e 3, então fica nessa região da interseção. E o número 2, 4 e 5 pertence apenas ao conjunto A, e o elemento 6 pertence apenas ao conjunto B. Vamos fazer outro exemplo, mas agora utilizando apenas o diagrama. O conjunto A é igual a B e C, e o conjunto B é igual a D e E. Percebe-se que não existe nenhum elemento comum aos dois conjuntos. Logo, quando a gente faz o conjunto A interseção do conjunto B, temos um conjunto vazio. Desta forma, temos dois conjuntos disjuntos, e a forma de representá-los é conjunto A com os seus elementos e o conjunto B. Vejamos outro caso. O conjunto A é igual a B e C, e o conjunto B é igual a A. Note que o único elemento de B também pertence ao conjunto A. Desta forma, o conjunto B está contido em A. Então, quando a gente faz a interseção de B, temos apenas o elemento A. Em forma de diagrama, temos o conjunto A e vamos colocar aqui dentro o conjunto B, onde o elemento A
pertence ao conjunto B e o elemento de A que não pertence a B está aqui de fora, nessa região aqui de fora. Assim, o elemento que pertence ao conjunto A e B simultaneamente é o elemento A. União. Chamamos de união dos conjuntos A e B ao conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Esse conjunto é detonado por A união de B. Logo, o conjunto A união de B é igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Percebe aí a diferença? Na interseção, temos que X pertence a A e X pertence a B. Na união, temos que X pertence a A ou X pertence a B. Ok? Assim, expressando esse conjunto pelo diagrama de Venn, teríamos este resultado. Agora vamos ver alguns exemplos. Conjunto de A é igual a 1, 2, 3, 4 e o conjunto de B igual a 3, 4 e 5. Perceba-se que os elementos 3 e 4 pertencem aos dois conjuntos. Assim, ao realizarmos o diagrama, temos o conjunto A e o conjunto B. Fazem parte da interseção desse conjunto os elementos 3 e 4. Apenas no conjunto A temos o elemento 1 e 2. E apenas no conjunto B temos o elemento 5. Assim, quando fazemos a união do conjunto A com o conjunto B, temos que o resultado é toda essa região do diagrama. Diferença. Dados os conjuntos A e B, chamamos de diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem ao conjunto B. E é representado por A menos B, ou A diferença de B, que é igual a X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Vamos ver pelo diagrama. Temos aí o conjunto A e o conjunto B. Perceba que os elementos de B não fazem parte do elemento de A. Então, a gente retira aí todos os elementos de B e deixamos apenas os elementos que pertencem a A. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. A é igual a 1, 2, 3, 4, 5 e B é igual a 2, 5 e 6. Fazendo a diferença entre A e B, temos que verificar todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Assim, fazendo a diferença de B, vemos que o número 2 e 5 pertence também a B. Logo, temos que retirar esses elementos de A, ficando os elementos 1, 3 e 4. Se fôssemos fazer o contrário, B diferença de A, retiramos de B todos os elementos que também pertencem a A, sendo o 2 e o 5. Logo, temos o conjunto B diferença de A, que é igual a 6. Complementar. Dado dois conjuntos A e B, tal que B está contido em A, chamamos complementar de B em relação a A o conjunto A menos B, ou A diferença de B. Álida, eu não entendi nada desse tal de complementar. Vejamos então pelo diagrama. Temos aqui o conjunto A e o conjunto B, que está contido, que está dentro do conjunto A. A parte colorida são todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Ou seja, temos aí A menos B, ou A diferença de B. Assim, essa parte colorida é o complementar de B em relação a A. Ou melhor, é a parte que falta para o B completar o conjunto A. A notação é dada por C, que é o complementar de B em relação a A, que é igual a A menos B, se B estiver contido em A. Vejamos um exemplo. A é igual a A, B, C, D e E.
e o conjunto B é igual a A, C e E. Perceba que todos os elementos de B têm em A. Logo, B está contido em A. Assim, conseguimos fazer o complementar de B em relação a A, que é igual a A menos B. Então, temos que o complementar de B em relação a A é igual a A menos B, ou a diferença de B, que é igual aos elementos B e D. Bem, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, tá bom? Se sim, deixa o like de vocês, se inscreva aqui no canal, que a próxima aula será sobre conjuntos numéricos. Então não perca!